O que é uma lente multifocal? Como funciona uma lente multifocal? O que você precisa saber sobre lente multifocal? Como você deve demonstrar e como você deve vender a sua lente multifocal? Tudo isso eu vou te contar agora nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, já trabalho nesse ramo óptico há mais de 20 anos, sou especialista em ótica e em vendas dentro do ramo óptico. Essa parte de lentes multifocais, ela é uma parte muito importante e eu sei o quanto isso faz a diferença na sua venda. Nesse vídeo eu quero te trazer os principais pontos, não só sobre lentes multifocais, mas outras dicas que são super importantes para te ajudar também no seu dia a dia. Então, se esse assunto ele é relevante para você, eu peço que você clique no botão gostei, se inscreve no canal e ative o sino das notificações para que sempre que eu postar novos conteúdos, você receba essa notificação e venha assistir então tudo que eu tenho para te mostrar, tudo que eu tenho para te ensinar aqui dentro do canal. Eu também quero aproveitar aqui e te convidar para se inscrever no meu curso gratuito do Consultor Óptico Pro. Nele, eu vou te mostrar os principais passos que você precisa saber para se tornar um consultor óptico de verdade. Tudo aquilo que é relevante, que faz sentido no dia a dia e vai te ajudar a dar esses passos, então, iniciais para que você se torne um consultor óptico de verdade. Ele é um curso gratuito e ele está aqui na descrição. É só clicar nele, se inscrever, colocar os seus dados e eu vou te mandar as aulas para que você tenha acesso, então, a esse conteúdo que ele é primordial e que ele te ajude então a dar esses primeiros passos ou até a evoluir dentro do nosso ramo óptico. Recados dados, então vamos agora para o conteúdo do vídeo. A lente multifocal ela é uma lente incrível ao meu ver. Imagina como que pode uma pessoa colocar uma lente de óculos e ela enxergar diversas distâncias utilizando a mesma lente. Então, uma lente multifocal ela conta com várias dioptrias na mesma lente. Por isso que ele traz esse nome, essa nomenclatura multifocal. Ela traz de múltiplos focos. E isso é importante que você explique para o seu cliente, principalmente quando ele é o primeiro usuário. Então, o multifocal, a lente multifocal, ela é uma lente que tem a condição de ter uma dioptria de longe, uma dioptria para o intermediário e uma dioptria de perto. Tudo isso na mesma lente e, de certa forma, dividido especificamente para cada região. Então, para que o teu cliente ele consiga fazer o foco, independente da distância que ele queira buscar, ele precisa fazer movimentos precisos e específicos dentro dessa lente com os olhos, buscando então o ponto de dioptria exato que ele precisa para aquela distância que ele vem querendo fazer esse foco. Então, isso é importante que você explique para o seu cliente. Uma vez que eu entendo agora que essa lente tem várias dioptrias por essa lente, como que o cliente ele vai fazer para enxergar com tudo isso então? Como ele saber o posicionamento certo dos olhos em cada ponto dessa dioptria? Você precisa explicar para ele como que essa lente funciona de verdade, quais são os pontos de dioptria direcionados para cada distância. E isso vai ajudar muito ou facilitar muito para a adaptação do seu cliente. E uma vez que você consegue explicar isso então para o seu cliente, ele faz os direcionamentos com os olhos, buscando esse foco, independente se é em linha horizontal, independente se é em linha vertical. Tudo isso para que facilite para ele, para que ele consiga buscar os objetos e ele faça o foco em determinadas distâncias ou independente das distâncias que ele queira buscar por esse objeto, então que ele queira enxergar. E talvez você já esteja pensando, tá, mas como é que é feito então essa lente multifocal, Fritzen? Eu sei que isso é uma curiosidade e isso faz a total diferença para que você consiga explicar isso com facilidade para o seu cliente também. Mas antes de eu te explicar como que é feito uma lente multifocal, deixa eu te dizer por que eu preciso usar uma lente multifocal ou quando que você indica então uma lente multifocal para o seu cliente. A necessidade então para uma lente multifocal, ela tende a aparecer entre 40 e 45 anos. É muito difícil aqui eu te trazer uma precisão de quando. Existem alguns fatores fisiológicos que podem interferir um pouco nisso também. Mas, de uma maneira geral, essa necessidade ela vai aparecer mais ou menos dentro dessa faixa etária que eu te falei aqui. O cliente ele começa a perceber no seu dia a dia o movimento de ter que alongar o braço para poder fazer o foco das coisas que ele precisa. Então, é nesse momento que se faz a necessidade de uma lente multifocal.
Ele vai lá buscar então pelo especialista, né, pelo profissional que vai atendê-lo, e ele vai então prescrever a lente multifocal para ele. Vai chegar na sua loja, então, esse cliente com a receita em mãos. E quando você observar na receita que vai ter dioptria para longe e a dioptria para perto na mesma receita, ou lá na observação que vai estar escrito adição, esses são sinais que precisa ser uma lente multifocal. Antigamente, existia um outro modelo de lentes que era chamado de lente bifocal. A lente bifocal é aquele que tem uma película lá na lente. Talvez você já tenha até visto isso por aí. Talvez alguém na sua família use esse tipo de lente ainda. Hoje em dia não é mais tão comum. A própria indústria, a própria fábrica está descontinuando esses produtos. O multifocal ele veio com uma evolução então dessa lente bifocal. Então essa nova geração que entra agora dentro dessa fase do multifocal, ela já é uma geração que não vai usar essas lentes bifocais, a menos que tenha algum tipo de recomendação pelo profissional que está atendendo ele. Isso raramente vai acontecer. Então, quando o cliente ele já é usuário dessa lente bifocal, você vai manter. Quando ele é um cliente novo ou já usuário de multifocal, você sempre vai indicar lentes multifocais para esse cliente conforme essa orientação que eu te falei, de acordo com o que vai estar escrito nessa receita, então, dioptria de longe, dioptria de perto, ou até escrito a adição. E muitas vezes vem a dioptria de longe e a dioptria de perto e você precisa calcular a adição para esse cliente. Mas o fato de dioptria de longe e dioptria de perto na mesma receita, isso já nos indica que é uma lente multifocal. Talvez até alguns clientes eles queiram fazer dois óculos, né? Porque eles têm algumas barreiras, alguns preconceitos falando sobre isso, né? Sobre essa questão de adaptação e eles acabam não querendo. E aí vem o seu papel então de esclarecer para o cliente o quanto é mais prático, o quanto é mais fácil utilizar uma lente multifocal. E quando vem dioptria de longe e dioptria de perto, e você precisa fazer o cálculo da adição, isso já é uma tomada de decisão importante para você mandar então essa lente para o laboratório. E se esse cálculo de adição ele é uma parte difícil para você, eu estou deixando aqui acima e também aqui abaixo uma playlist ensinando exatamente como se faz esse cálculo de adição, para que você não cometa equívocos ou possivelmente tome alguma decisão incorreta dependendo desses cálculos que você está fazendo então para o seu cliente. Então dá uma olhadinha nesses vídeos após terminar esse daqui, claro, né? Sobre esse cálculo de adição, isso vai te ajudar bastante e vai te deixar seguro também nessa conversa com o seu cliente, para que você não se assuste muito bem. Mas o fato aqui tem dioptria de longe, dioptria de perto, ou dioptria de longe e adição, ou tudo junto dentro de uma receita, isso significa para a gente que é uma lente multifocal. E se falando em lente multifocal, você entendendo agora que é a dioptria por vários pontos, que o cliente vai ter que fazer movimentos para poder achar o foco determinado para cada distância, você tem uma missão super importante. É ensinar o seu cliente a utilizar essa lente. Acredito que isso seja a parte mais importante até do que propriamente a venda. A venda ela vai acontecer naturalmente pela sua habilidade. Agora, ensinar o cliente como funciona, os passos fundamentais para que tenha sucesso, isso é importante. E isso vai te tornar diferente dos demais. Porque, de uma maneira geral, as pessoas não ensinam no detalhe como funciona uma lente multifocal. E você precisa ensinar também quais são os melhores momentos, os melhores passos para o cliente se adaptar com o multifocal. Como que ela funciona, os movimentos que o cliente vai precisar fazer, os cuidados que ele tem que ter ao utilizar uma lente multifocal. Então, de certa forma ele é simples, mas ele precisa da sua orientação. E se isso é importante para você também, sobre essa parte de orientação e você não tem muita experiência, eu também vou deixar aqui acima e também na descrição desse vídeo aulas complementares sobre a adaptação, os pontos que você precisa estar atento para poder explicar para o seu cliente também sobre lentes multifocais. E não é para te assustar que eu estou falando tudo isso. Muito pelo contrário, é para te tranquilizar que existem movimentos e existem posições corretas para usar essa lente. E você precisa passar isso para o seu cliente. Então, depois dá uma olhadinha também nesses vídeos para poder te tranquilizar e saber explicar para o seu cliente como que funciona essa questão de adaptação, para que ele saiba então os movimentos corretos que ele vai precisar fazer. Tá, mas agora sim, como que é feita uma lente multifocal, Fritz? Como é que o laboratório consegue construir uma lente multifocal? A lente multifocal ela é construída com asfericidade progressiva. É como se fosse uma escada saindo da dioptria de longe para a dioptria de perto. E cada degrau dessa escada ele vai ter uma potência de dioptria diferente. Por isso que ela é chamada de multifocal.
Então ele tem uma transição progressiva saindo da dioptria de longe para a dioptria de perto. Então isso os laboratórios chamam de corredor progressivo e isso cria também, de certa forma, algumas distorções periféricas. Então é bem comum na linguagem da ótica nós chamarmos essas lentes de multifocais e relacioná-las a campo de visão ou corredor progressivo. Então são nomenclaturas que geralmente elas andam juntas para que a gente consiga demonstrar isso para o cliente. E de certa forma isso é muito utilizado na venda. A diferença da lente A para a lente B é a relação desse campo de visão, a relação dessa asfericidade, o quanto que isso é mais suave para o cliente. Isso impacta diretamente em valores que possivelmente você está explicando para o seu cliente. A diferença dessas lentes, como que elas funcionam, e isso é muito relacionado a esse tamanho desse campo de visão e essa questão da asfericidade progressiva. Quanto maior esse campo e mais suave essa asfericidade, mais confortável vai ser isso para o seu cliente. E sendo confortável para o seu cliente, vai facilitar, obviamente, muito a sua adaptação também. Como eu estava te explicando anteriormente, e você precisa repassar isso para o seu cliente, o cliente ele precisa fazer movimentos específicos para buscar esse foco. Agora, quando ele opta por uma lente de mais campo de visão, de mais suavidade, esses movimentos eles são muito mais naturais. Não é nada forçado. Ele age de maneira natural e essa naturalidade faz com que ele consiga observar os focos, independente da distância que ele esteja buscando, o objeto que ele está querendo focar. Justamente porque ele optou por uma lente que tenha uma asfericidade um pouco mais suave e que ele tenha um campo periférico mais amplo também. Isso vai facilitar para ele. Então a lente multifocal ela é construída com um chamado desenho. Esse desenho ele é aberto em horizontal e também em vertical. É isso que basicamente diferencia essas lentes. E se você entende isso, como que elas funcionam de verdade, você precisa agora traduzir isso para o seu cliente, explicar para ele como que ele vai fazer os movimentos para poder achar os pontos de dioptria exatos em cada distância que ele vai estar focando. E obviamente, dependendo da escolha do teu cliente em relação a esse tamanho de campo de visão, você vai fazer com que o seu cliente ele tenha movimentos específicos para achar esse foco, achar esse objeto que ele está buscando então. E isso vem naquela parte de adaptação que eu estava te falando. Como que o cliente vai enxergar com essas distâncias? E é nesse ponto que você vai precisar ensinar o seu cliente. Então, de certa forma, ela é muito simples, mas se você pular ou negligenciar essa etapa, possivelmente você vai ter problemas com o seu cliente relacionados à adaptação. E muitas vezes o cliente ele faz um investimento mais alto e porque não foi bem explicado isso para ele, ele vai estar lá na tua loja brigando contigo, dizendo que a lente não foi boa, porque ele não está se adaptando. E depois que isso foi para frente, é muito mais difícil de reverter. Então isso tem que ser na hora da venda, na hora da entrega do óculos, você tem que seguir um passo a passo explicando isso para o seu cliente. Como que realmente vai funcionar essa questão do campo de visão. Eu particularmente até vou te deixar uma dica muito importante aqui, em relação a esse campo de visão, eu não gosto muito dessa palavra campo de visão. Eu gosto da naturalidade de visão. Então sempre traga os benefícios de um campo de visão para o cliente. Porque campo de visão mais amplo e mais fechado, isso é vago para o cliente. Ele não consegue entender isso e até para você explicar é mais difícil. Porque nós temos várias marcas e vários modelos. Então parece que você está falando a mesma coisa de coisas diferentes. Então não tem muito a ver, sabe? Então sempre utilize dos benefícios de um campo de visão mais amplo e de uma asfericidade mais suave. O quão confortável vai ser isso para o teu cliente? A facilidade de achar o foco. E isso vai fazer sentido para ele. Isso faz com que o cliente ele tome a decisão em relação às lentes multifocais e não queira fazer 2 óculos, por exemplo, que ele opte já naturalmente pela lente multifocal. E um detalhe muito importante também aqui é que se o cliente ele é usuário de bifocal, você não pode trazê-lo para o multifocal. Isso vai dar problemas, porque é interessante que a gente mantenha isso. Hoje o volume de lentes bifocais ele é um volume muito pequeno, mas pode acontecer. E é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. Tá, Fritz, posso mudar o cliente de bifocal para multifocal? Poderia te dizer até que sim, mas é sempre um risco de adaptação. O tecnicamente não é recomendado. É recomendado que nós mantemos aquilo que o cliente está adaptado em relação ao bifocal. Se ele insistir muito, até tudo bem, porque ele quer. Agora, se você insistir para ele, isso vai te dar problemas. O assunto do vídeo é multifocal, mas eu sei que aqui, nessa questão do bifocal, ele aparece muito também. E isso pode trazer algumas dúvidas e algumas incertezas em relação a isso.
Até aproveitando aqui, me tira uma dúvida. Escreve para mim aqui no comentário se hoje você pega a maioria dos clientes multifocal ou você ainda pega muito bifocal por aí. Como é que está isso na tua loja, no teu dia a dia? Escreve para mim aqui até como curiosidade para que eu saiba. Pelo que eu vejo por aí, a maioria é multifocal, mas de repente a tua realidade é um pouquinho diferente. Então me escreve aqui se tiver alguma coisa interessante que tu queiras comentar. Escreve para mim aqui que eu vou ter o prazer de ler e poder trocar uma ideia contigo sobre isso também. E essa questão de lentes multifocais, realmente ela é uma questão importante. Porque quando você olhar lá na sua tabela, e você já deve ter visto, são os valores mais agregados. Existem lentes multifocais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Eu até fiz um vídeo muito bacana falando sobre a venda de lentes com esse valor também. Estou deixando aqui acima e na descrição para você dar uma olhadinha. E são as lentes que a gente quer vender, não é verdade? Só que para isso a gente tem que estar muito preparado em relação às lentes multifocais. E eu sei o quanto isso é importante, tanto é que dentro do treinamento Consultor Óptico Pro, várias aulas específicas falando sobre lente multifocal. Porque eu sei que a lente, todas são importantes, mas o multifocal ele vai trazer algo a mais. Justamente porque tem várias dioptrias na mesma lente, nós falamos em campo de visão, nós falamos em asfericidade progressiva, nós falamos em cálculo de adição, então envolve muita coisa numa demonstração só. Então no treinamento Consultor Óptico Pro eu detalho muito, mas muito especificamente sobre isso, em diversas pontas diferentes para te facilitar o teu aprendizado, para que você consiga trazer isso para o seu cliente com a máxima facilidade possível. Então, são várias aulas falando só sobre lentes multifocais. E claro, dentro do treinamento não tem só sobre lentes multifocais. Existem muitas outras coisas também. A lente multifocal é só uma parte de tudo que tem lá dentro. Então, se isso te interessa e quiser dar uma olhadinha, conhecer, o link está aqui na descrição também para que você tenha acesso. E quem sabe, venha fazer parte então do Consultor Óptico Pro e evoluir ainda mais dentro do seu conhecimento, dentro do conteúdo como um todo. O link está aqui na descrição para você. Se esse assunto aqui ele foi relevante para você, sobre lentes multifocais, sobre a importância, peço novamente que você deixe o seu gostei nesse vídeo. Isso me ajuda muito mesmo na divulgação dele e também me ajuda a cada vez mais entender que esse assunto ele é relevante para você, para que eu continue sempre produzindo vídeos cada vez nesse nível ou até sendo direcionado por você. Para você não vai custar nada, mas para mim é uma baita ajuda. Então, deixe o seu gostei aqui para me dar uma ajuda também para que isso chegue em mais pessoas e a gente possa evoluir como um todo dentro do nosso mercado óptico. Reforço também para você dar uma olhadinha nos vídeos que eu deixei para você aqui. São vídeos complementares esse daqui. Isso vai te ajudar bastante aí dentro da sua evolução. Compartilha esse vídeo com seus colegas e também não se esqueça de se inscrever no canal para que você tenha sempre acesso aos novos conteúdos quando eles chegarem por aqui. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço, aproveite o seu dia e até o próximo vídeo. Tchau!